Daí, pessoal, mais uma resolução. Sejam A e B dois conjuntos tais que o número de elementos de A união B é igual a 45 e o número de elementos de A menos B é igual a 20 e o número de elementos de B menos A é igual a 12. O número de elementos de A interseção B é... Bom, então, ressaltar aqui rapidamente que esse N que fica antes de parênteses em relação a conjuntos significa número de elementos. Se eu coloco, por exemplo, assim, ó, N com parênteses e coloco A, isso significa número de elementos do conjunto A. Então, esse N indica a cardinalidade do conjunto, ou seja, a sua quantidade de elementos. Então, o número de elementos da união é 45, o número de elementos da diferença A menos B é 20 e o número de elementos da diferença B menos A é 12. E quer saber a interseção. Bom, a operação união entre conjuntos faz com que todos os elementos de um conjunto ou de outro conjunto se reúnam, né, se estabeleçam num mesmo conjunto. Então, eu vou juntar os elementos que estão no A ou no B. Então, entra aí no conjunto, ou entram aí no conjunto união, os elementos que são exclusivos do A, os elementos que são exclusivos do B e também aqueles elementos que repetem nos dois. Então, na realidade, na união entram todos os elementos. Quando eu penso no conjunto de diferença, como eu tenho aqui, ó, N de A menos B, isso significa que se refere ao número de elementos os elementos que o A possui, que o A tem, mas o B não tem. Então, se eu tenho A menos B, significa que o A tem e o B não tem. Então, isso é a diferença entre conjuntos. É o que está no primeiro, mas não está no segundo. Ok. E a interseção, A com B, significa os elementos que estão no A e no B, ou seja, os elementos que repetem nos dois. Para ter uma resolução mais significativa, né, com um apelo didático mais interessante, eu vou acrescentar duas figuras aqui, vou resolver com diagramas. Então, aí eu tenho o conjunto A e o conjunto B com sua região de interseção. Como eu quero a interseção entre A e B, eu estou procurando descobrir esse espaço, que como eu não conheço, eu chamo de X. Essa região aqui é a região do A, é aquilo que o A tem e o B não. Então, isso aqui se refere a A menos B. E A menos B está dito para mim aqui que é igual a 20. Então, aqui eu tenho 20 elementos nesse espaço aqui. Da mesma forma, essa outra região se refere a B menos A, aquilo que o B tem e o A não. São os elementos exclusivos do B. E B menos A resulta 12. Como ele me falou que a união entre A e B é 45, significa que todos esses tipos de elementos, quando eu reúno, quando eu junto, fecha o número 45. Então, eu vou fazer esse cálculo. 20 exclusivos do A, mais X, que são os que repetem, mais 12 elementos exclusivos do B, somando isso resulta a união, que é 45. Então, eu tenho 20 com 12, 32, x mais 32 igual 45, x é igual a 45 menos 32, e eu tenho que x resulta 13, ou seja, esta região de interseção é composta, é formada por 13 elementos, alternativa B. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.